Evangelho de João, capítulo 16, verso 12, diz assim: Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Pai querido, no nome de Jesus, te agradeço pela sua graça, pela sabedoria do Espírito, que a mente de Cristo esteja nesse lugar, e o Senhor possa nos ensinar como compreender as revelações que está no teu coração. Ajuda-nos a entender isso. Obrigado, Pai. Eu te louvo e te agradeço no nome bendito de Jesus. Talvez o maior desafio da nossa geração é falar sobre um Deus que é invisível, mas que é relacionável. Ele se relaciona conosco, apesar de não o vermos. Existe uma condição de você caminhar na liderança do Espírito Santo, como um instrutor da sua nova natureza, e você descobrir as coisas que realmente Deus tem para cada um de nós. A minha maior questão como cristão, quando eu nasci de novo, era se eu ia ficar dentro de uma igreja por muitos anos, sem poder ouvir a Deus. Talvez foi essa fome que me fez tornar o homem que me tornei, e hoje talvez por conta disso. Eu tinha outros sonhos, eu tinha outros desejos, eu nunca imaginei que estaria na frente de um povo que eu não conhecia, mas que o pastorearia de alguma forma. E a nossa vida vai seguindo às vezes num rumo que, sem você saber, você acaba perdendo o controle das coisas que você almejou, que você desejou, para seguir outras coisas. Quando Jesus estava na terra, antes de subir aos céus, a coisa mais impactante para mim que ele disse antes de subir é: eu quero que vocês fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber poder do alto. Poder para serem minhas testemunhas. Existe uma diferença quando você está testemunhando alguma coisa que está acontecendo e quando você é o fato da testemunha. O que Jesus estava dizendo é que nós não só viríamos ou contemplaríamos aquilo que ele era, aquilo que ele podia fazer, aquilo que ele realizou, mas nós também realizaríamos as suas mesmas obras e ainda maiores. Mas talvez esse não seja o anseio dessa geração, de ir em busca desse poder, de ir em busca dessa presença, porque afinal de contas, ser cristão é uma coisa, se tornar um discípulo de Cristo é outra. Ser cristão é quando você crê em Jesus, você nasce de novo e naquela mesma hora o Espírito é recriado pela vida que entra dentro de nós. E você se torna um filho de Deus. A partir dali você pode ouvir a Deus. Você pode ir ao céu, você vai para o céu. Você é salvo naquela hora. Agora, ser discípulo de Cristo vai exigir um pouco mais da gente, no sentido de abrir mão de algumas coisas para que a gente possa conhecer outras coisas. Eu acredito que o reino de Deus não é para pessoas casuais, não é para qualquer tipo de pessoas. Por que estou dizendo isso? Porque quando leio os evangelhos, nós vemos uma grande multidão seguindo Jesus, mas nem todos queriam o que Jesus estava ensinando. Grande parte das pessoas se aproximavam dele simplesmente porque queria pão e água, milagres, curas, serem livres, era o que eles queriam. Mas uma outra parte parece que se apaixona por algo mais profundo. Como os discípulos, quando observaram a vida dele, olharam para ele e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Porque nós entendemos que tudo isso que você está vivendo é resultado de uma vida de oração. Quando Jesus está falando com os discípulos aqui nessa ocasião em João,
Ele está dizendo: eu gostaria de dizer muitas coisas para vocês, mas vocês não podem entender agora. Existe uma razão pelo qual Jesus não podia falar dessa maneira. Apesar deles amarem a Jesus, apesar deles caminharem ao lado de Jesus, apesar deles estarem ali junto, perto, acompanhando Ele nas suas obras, o Senhor não podia abrir tudo o que Ele queria, justamente por causa da estrutura dos seus corações. Eles ainda não haviam nascido de novo. Não havia uma nova natureza, a capacidade de entender Deus, de ouvir Deus, de compreender aquele que nós chamamos de Todo-Poderoso. Enquanto não houver nascimento, novo nascimento da água e do Espírito, enquanto não houver um Espírito recriado em nós, nós nunca conseguiremos entender a mente de Deus. Há alguns homens que dizem que algumas coisas pertencem a Deus, nós nunca descobriremos. Por outro lado, ele disse que nós recebemos um Espírito que não é o do mundo, mas o Espírito que viria de Deus. E ele perscruta as profundezas de Deus. E ele faz com que você conheça o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca jamais penetrou no coração do homem. Então parece que é possível conhecer coisas que os homens não podem nos ensinar. E Jesus estava dizendo aos discípulos: olha, vocês precisam nascer de novo. E quando isso acontecer, talvez eu consiga liberar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu realmente desejo para o homem. E o desafio, talvez, nessa geração, é dizer para as pessoas mais do que ir à igreja, mais do que carregar o título de cristão, é você compreender o propósito da sua existência. Por que você chegou até aqui? Eu confesso a vocês que seria um cara extremamente frustrado na minha vida se de alguma forma eu não entendesse a esperança do meu chamamento. Pela graça de Deus e pela sua misericórdia, com 28 anos de idade eu já sabia mais ou menos o que o Senhor queria para mim. Eu não sabia quando isso ia acontecer, mas eu tinha convicção no meu espírito que um dia eu falaria de Jesus. Se aqui ou longe daqui, não importa. Eu entendi que eu nasci para isso. Vou confessar uma coisa a vocês. Eu talvez sou o único pregador que fala das coisas ruins de mim. Eu fui expulso da sala de aula 6 vezes. Por acabar com a aula e fazer uma reunião de oração no canto do final da sala. E tudo bem, eu não estou dizendo que isso é legal. Era mais forte do que eu. Eu tinha acabado de nascer de novo. Eu tinha acabado de experimentar vida, alegria. Tudo que eu queria é que todo mundo conhecesse aquilo que eu tinha recebido. E eu chegava na diretoria, o diretor já tinha ouvido falar da minha conversão. Ele olhava para mim e dizia assim: Alano, esses professores tão loucos, vai dar uma volta no pátio, vai espairar a cabeça. Para ele foi uma alegria eu ter mudado de vida. Parece que ele ficou mais feliz do que qualquer outra pessoa. Mas a Juliana é fruto daquelas reuniões. A minha esposa, né? Algumas pessoas saíram daquelas reuniões lá do fundo da sala. Bem, o que eu quero que você entenda é que, por mais anos de cristianismo que nós podemos ter, não é isso que define o nível de revelação que nós temos. Não é o tempo em que você teve um encontro com Cristo. Porque tem muita gente que se encontra com Cristo e ele diz que quando a semente cai na terra, nós produziríamos 30, 60 e 100 vezes mais. Algumas pessoas se contentam com 30 e elas param ali. Para mim tá bom. O bom é ruim, porque você não vai descobrir o melhor. Elas podem falar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas elas vão ficar só na boa. Eu estou salvo. Ok, é só isso. Mas outras querem ir um pouco mais longe. Elas querem produzir 60, 100 vezes mais. O que nos mostra que quando Jesus encontra um solo fértil, que recebe a semente sem questionar,
ele se torna produtivo e ele pode produzir exatamente tudo aquilo que Deus diz. Então, eu entendo que herança é liberada na medida que eu vou amadurecendo, que eu vou crescendo no conhecimento de Cristo. E aí, parece que aquilo que ele disse aos discípulos, eu gostaria de dizer muitas coisas a vocês agora, mas eu não posso, porque vocês ainda não estão prontos, não tem estrutura para isso. Mas o dia que você amadurecer, nascer no Espírito e amadurecer nele, eu vou te revelar coisas que você nunca imaginou. E aí, acompanha aqui comigo, Gálatas capítulo 4, verso 1 diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Esse Espírito de seu Filho aqui é a nova natureza, não é o Espírito Santo. É o mesmo Espírito que estava em Jesus quando ele nasceu de Maria, o Espírito que não pecou. É esse Espírito que veio sobre nós, ok? E porque nosso coração, o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. O que Paulo está dizendo à igreja da Galácia é: apesar de vocês serem herdeiros de tudo, das promessas de Deus, e carregar os oráculos de Deus, não significa que vocês estão desfrutando dele, porque o que a lei dizia é que todo homem seja culpável diante de Deus. Por mais que eles eram herdeiros da promessa, eles não tinham estrutura para viver ao nível daquilo. O único homem, depois de Adão, que conseguiu praticar toda a lei, nascido de mulher, foi Jesus. Ele foi o único homem que conseguiu praticar toda a lei. Por quê? Porque ele tinha uma nova natureza. Ele tinha estrutura para lidar com aquilo. Mas os judeus não. Então Paulo está dizendo o seguinte: apesar de vocês serem herdeiros da promessa, vocês não têm diferença nenhuma dos pecadores que estão lá fora sendo escravos do pecado. Por quê? Porque da mesma forma que eles não conseguem viver a lei, vocês também não conseguem. Isso os torna culpável. Agora, o fato de eu ter herança não significa que eu desfruto dela. É isso que Paulo está dizendo. Em outras palavras, ele disse: vocês precisam amadurecer. E isso aconteceria quando? No final dos tempos, na plenitude dos tempos, Jesus vem à terra. E como homem, ele morre numa cruz, nos dando condição de tornarmos filhos de Deus. Ele envia o nosso espírito, o seu espírito recriado. Então nós nascemos de novo, e a partir daqui nós temos condição de receber ensino da parte de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Quando você pede, se você dissesse a um judeu, você precisa viver os mandamentos de Deus, certamente eles não conseguiriam praticar. Apesar de serem herdeiros da promessa, é a mesma coisa de pedir para um menino de 5 anos entrar numa Ferrari e dizer para ele: a Ferrari é sua, pode dirigir. Ele não vai alcançar no pedal. É impossível, mesmo sendo herdeiro de tudo. Em 1 Coríntios 2,12, Paulo diz o seguinte, acompanha aqui: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito do mundo é justamente o Espírito que nós recebemos quando nascemos da nossa mãe, o de Adão, caído. É o Espírito morto espiritualmente. Esse é o Espírito que nós recebemos quando nós viemos a esse mundo. Mas Paulo está dizendo o seguinte: vocês não receberam esse Espírito. Quando vocês nasceram em Deus, é como se o seu Espírito que foi recriado saísse de Deus
e entrasse dentro de você, a mesma natureza, a mesma vida que é do Senhor, agora passou a ser a sua. João capítulo 5, verso 26 diz assim: assim como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Nós não somos filhos de Deus? Amém? Então a mesma vida que está no Pai está em nós? É a mesma vida, não tem diferença nenhuma. É a mesma vida, é a mesma condição. Foi isso que Jesus disse a nós. Ok? Agora, quando Jesus disse aos discípulos, eu gostaria de dizer muitas coisas a vocês. O espírito que estava sobre ele era o espírito de Adão. Por isso eles não poderiam entender, compreender. Você não consegue compreender Deus na sua mente racional. Por mais que você tente, os caminhos de Deus são mais altos. Os seus planos são mais altos. Você não consegue entender quando Ele te pede uma coisa. Você acha que isso não vai ser bom para você, porque você não consegue ver o que Ele está vendo. Ele já viu lá na frente. E às vezes Deus te pede coisas que você não pode imaginar. Mas apesar de você tentar racionalmente compreender isso, é impossível, porque a mente humana é incapaz de alcançar o que Jesus está querendo nos ensinar. É irracional, é fora da realidade. A fé não é, apesar de alguns homens dizerem sobre culto racional e fé racional, a fé não é racional, ela é irracional, ela é ilógica. Eu vou te provar daqui a pouco. Vocês estão tão assustados? Como assim? O fato é que os discípulos eram governados pela sua mente, pela sua carne, pela sua vida natural. O homem natural não consegue entender as coisas do Espírito, porque elas não são discernidas através de um pensamento, de um entendimento natural. Revelação é uma coisa que se recebe no íntimo, no espiritual. Informação é o que eu te dou. É quando eu falo algo, quando eu prego algo, eu te dou uma informação. Mas revelação é quando Deus consegue extrair o conselho que há na palavra, por trás da letra. E Ele faz isso explodir dentro do seu espírito. E aí você entende aquilo, Ele te liberta naquela hora. Isso é revelação. É diferente de informação. Deixa eu te dar uma ideia disso. Vocês lembram quando Jesus estava na bodas de Caná? Ele é chamado para uma festa de casamento. Quantos sabem que H2O não possui vinho? Não, água não tem nada a ver com vinho. Mas foi exatamente o que aconteceu naquela hora. Quando você olha para o texto, eles têm uma necessidade naquele momento. É a matéria-prima para que o poder do invisível se manifeste. O que a gente às vezes não consegue entender é que o material necessário para que Deus se revele, a matéria-prima do milagre é justamente o improvável, é a necessidade. É o contrário, seja lá qual for o problema, é a matéria-prima que a gente precisa para que um milagre aconteça. Caso eu não tenha isso, eu não preciso de um milagre. Aí são coisas que eu posso fazer. Amém? Agora observa, ele está na festa das bodas e a minha mente racional consegue entender a parte que ele diz assim, ó, pegue as talhas, trague aqui, cheias de água. Até esse ponto a minha mente consegue entender, porque são instruções naturais. Mas chega um momento em que Jesus realmente, Ele transforma a água em vinho. No que diz respeito ao reino invisível, no que diz respeito a milagre criativo, a mente não consegue entender. Por mais que eu tente justificar, por mais que eu tente encontrar alguma coisa que racionalize, isso é impossível. Porque eu não consigo compreender como é que água pode transformar em vinho. Se eu tentar pensar, eu não vou alcançar. Se
Se alguém me dissesse para crer, talvez eu ia dizer, olha, eu creio, mas no meu coração eu estou cheio de dúvida, eu estou cheio de interrogações, eu estou cheio de coisas que não me faz acreditar que isso é possível. E aí, quando Jesus realmente opera dessa forma, é como se a palavra que ele fala é como uma semente que cai no solo, que é lançada em algum lugar, e ela é criadora, ela cria uma condição. A palavra de Deus é poderosa. Quando Deus quer fazer alguma coisa, ele fala. Quando ele quer criar algo, ele abre a boca. Por isso que ele deixou uma palavra para a gente, aleluias. Ele deixou a palavra justamente por quê? Porque quando você precisa de alguma coisa e você lê isso aqui, e você em voz alta consegue ouvir, ela cria uma condição no seu coração onde não existia. Isso é fé. Se eu não tiver a palavra de Deus, a revelação, o entendimento dela, eu só tenho conhecimento, informação dela. Mas fé tem a ver com extrair o conselho que tem por baixo da letra. E eu entendo isso pelo Espírito. Por mais que a minha mente tente entender, é impossível. É impossível. Então observa, quando a palavra cai, é lançada da boca de Jesus, ela cria uma condição onde não existe. E ela forma exatamente a imagem do reino. É como se você pegasse uma semente de laranja e ela fosse lançada no solo. Você não pode ver o que tem dentro da semente, mas dentro dela existe uma imagem de um pé de laranja. Tem toda uma imagem dentro dela. E aí, quando ela se localiza no local adequado, ela está pronta para liberar o potencial daquilo que ela nasceu para ser. Eu preciso me expor a um ambiente correto. E eu diria a você, se a palavra de Deus é como uma semente, o Espírito Santo como rios de água viva que jorra do meu interior, quando eu me fecho no meu quarto, em algum outro lugar, e começo a adorar a Deus, a orar a Deus, a ministrar o seu coração, é como se eu liberasse o Espírito Santo jorrando as águas do meu espírito, e a semente que Ele colocou dentro de mim começa a nascer e formar a imagem do reino que Ele colocou dentro do meu espírito. É assim que funciona essa criação. Mas a mente é impossível dela entender isso. É isso que acontece quando nós entendemos que nós temos uma arma poderosa na nossa mão, a palavra de Deus. O que criou o universo é a palavra de Deus. O que sustenta as coisas que estão nessa terra, no universo, é a palavra de Deus. Um dia ela será arrancada e tudo isso vai desmoronar. O que Jesus gostaria que nós entendêssemos, que isso não é realizado ou recebido por obras, mas por herança. É por herança. Enquanto vocês são menores, não amadurecerem, mesmo sendo herdeiro de tudo, vocês não têm diferença nenhuma dos escravos. Enquanto nós não amadurecermos no crescimento, no conhecimento de Deus, não há diferença nenhuma entre nós que somos herdeiros de uma promessa e daquele que está lá fora e também não conhece a promessa. Nós estamos na mesma condição. Pastor, o que você está querendo dizer? Efésios capítulo 1, verso 11, acompanha aqui comigo. Nele, digo, no qual fomos também feitos, o quê? Herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Presta atenção nessa palavra aqui. Predestinação é uma palavra mal compreendida no corpo de Cristo. Antes de você nascer, o que era, já foi. O que é para ser, já foi. É como se Deus viesse aqui, trilhasse um caminho a seu respeito, segundo o conselho da sua vontade, que é perfeito. Ele veio aqui e trilhou o caminho. Ele voltou lá atrás. E aqui você nasceu, pum. Agora tem um caminho todo predestinado no Senhor, nele, para que você cumpra esse plano. Agora observe, não confunda o caminho que ele trilhou em ele conduzir você como um robô e dizendo, você vai andar por esse caminho. Ele não vai fazer isso. Se você não se submeter à liderança do Espírito Santo e da palavra de Deus, à obediência a ela, você não pode trilhar esse caminho.
Mas Ele nos criou com esse propósito, de cumprir esse caminho. Ele está dizendo, nele nós fomos feitos herança. Quando fala de herança, não fala de um lugar. Eu estou vivendo aqui com uma esperança de glória no céu. Não, ele não está falando sobre isso. Quando fala de herança, não está falando sobre receber bens materiais. Não está falando sobre receber algo físico dessa vida. Ele está dizendo, nele nós fomos feitos herança. A herança está em nós. Não em algo que eu vou receber, mas em mim, em você. Que herança é essa? E ele conclui o ensino, continua ensinando o seguinte: segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Observe, por que ele te fez herança nele? Para quê? Existe uma razão, e a razão é essa, versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Como é que eu posso ser o louvor da sua glória? Nós somos a herança dele. A herança que nós recebemos tem alguma coisa a ver com ele. Isso não é recebido por obras. Agora, não se dá herança na mão de gente imatura. Lembra aqui que ele disse? Mesmo sendo herdeiro da promessa, se vocês não amadurecerem, vocês não têm diferença nenhuma de escravo. Mas eu fiz vocês, ou coloquei uma herança em vocês, a fim de que vocês pudessem me glorificar. A vida de vocês fossem para o louvor da minha glória. Ou seja, como que eu posso glorificar a Deus? João capítulo 17, se eu não me engano, verso 4, Jesus está orando para os discípulos e diz assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me deste a realizar. É isso? Observa, se Jesus glorificou o Pai consumando a obra que ele deste para ele realizar, se nós nascemos para o louvor da sua glória, a maneira como eu glorifico a Deus é à medida que eu vou contemplando a Cristo e amadurecendo no Espírito, eu descubro que essa herança foi colocada em mim. Que herança é essa? A mesma vida, o mesmo poder, o mesmo amor que o Pai tinha por ele é o mesmo amor que ele tem por mim. O mesmo Espírito que operava sobre Jesus é o mesmo Espírito que opera em mim. As mesmas obras que ele podia fazer, eu posso fazer. Os mesmos milagres, a mesma condição, a mesma capacidade de amar. Eu descubro que eu glorifico a Deus quando eu posso continuar as obras que ele começou, glorificando a Jesus. Na mente de Deus, ele me chamou, ele te chamou para que eu e você pudéssemos ir e concluir as obras que ele deu para que nós fizéssemos. Mas a nossa mente não consegue entender isso, porque nós estamos muito mais preocupados com outras coisas do que com a vontade de Deus em relação ao porquê nós nascemos. Calma que vai ficar um pouco melhor. Quando eu falo de herança, eu posso entender que eu recebi vida no Espírito e eu vou morar no céu. Ok, está tudo bem quanto a isso. Mas ele deve ter colocado algo a mais para que... Ele não está falando sobre a vida lá, mas ele está falando sobre essa vida. Ele me capacitou para que eu pudesse refletir a imagem daquele que me criou. A minha herança é que quando as pessoas podem olhar para mim e para você, elas verificam que você faz parte da família de Deus. E para que elas possam ver que eu faço parte da mesma família dele, e que ele é meu pai e eu sou seu filho, eu vou fazer as mesmas coisas que ele faz. Eu vou falar as coisas que ele fala. Eu vou viver as coisas que Deus vive.
Eu vou manifestar as obras que ele manifesta, porque ele disse: a mesma vida que está nele é a mesma vida que está em mim. Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu te dar um exemplo um pouco melhor. 1 Coríntios 2,13 diz assim: disto também falamos, presta atenção, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Esquece o ensino acadêmico aqui. Nada contra ele, mas o que Paulo está dizendo é: o que ele aprendeu, ele não aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele está dizendo, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Deixa eu citar um exemplo aqui. Você lembra quando eu citei aqui o exemplo do pato? Eu vou falar de novo porque tem algumas pessoas que... e talvez ele é o melhor exemplo para a gente entender isso. Imagina que você pega um ovo de pato e coloca num ninho de uma galinha e ela começa a chocar meia dúzia de ovos que ela mesma botou e colocaram mais um ovo ali. Aí os 7 ovos nascem. Pluc, 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 pluc. Tem 7 pintinhos e um patinho feio. O patinho olha para o pintinho e fala: eu sou diferente de você. Por que será? E a mãe galinha chega até ele e diz assim: escute, você não pode se aproximar da água. Você não nasceu para nadar. Você é uma galinha, um pintinho. E como você vai comer? Você precisa ciscar o bico assim, ó, bater no chão. E assim que você vai viver. Então eles vão caminhando em algum caminho e ele vê o pintinho bicando e tentando encontrar a comidinha. E ele tenta fazer igual, mas aquilo é um desconforto para ele. Mas é exatamente aquilo que ele faz. E ele começa a bater o bico e o bico dele é redondo. Eu não sou tão bom assim para dar exemplos. Mas de repente ele encontra um pato grande. E ele olha para ele e diz assim: parece que eu sou igual a ele. E ele chega perto daquele pato grande. E o pato grande começa a dizer para ele: ei, escute, você pode nadar. Não, mas alguém disse que eu não podia. A minha mãe disse que eu não podia. E ele olha para ele e diz assim: não, você pode. E eu vou um pouco mais longe. Você pode voar como pato. Tudo que você precisa é estender as asas e voar mais alto. E aí, quando ele chega perto de uma lagoa, quando ele vê água, alguma coisa dentro dele começa a dizer assim: ó, você pode voar, você pode nadar, pula na água. Mas ele tem uma instrução na mente que dizia: não, você é uma galinha, você não pode voar, você precisa bicar, você precisa ciscar. E começa um conflito interior dentro dele, mas a natureza de pato é mais forte do que ele. Diz: e ele sai correndo e mergulha na água. Parecia aqueles desenhos da Disney agora, né? Então o pato descobre que pode nadar, que pode voar. Por quê? Porque ele tem natureza de pato. Ele só estava vivendo e sendo ensinado no lugar errado. João capítulo 16, 13 fala assim: quando vier porém o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Escute, você nasceu para o louvor da sua glória. Se o Espírito Santo viria para glorificar a Jesus, isso significa que você precisaria dele. É inevitável. E ele diz assim: porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Quando o Espírito Santo vem, ele cria uma linguagem não de sabedoria humana, ele cria uma linguagem sobrenatural. E ele tem a capacidade de perscrutar as coisas mais profundas de Deus. Ele vai na mente de Cristo, na mente de Deus, e pega os propósitos e planos que Deus tem a seu respeito, e ele começa a transferir dentro do seu espírito por meio da linguagem sobrenatural.
Quando Jesus queria dizer aos discípulos coisas que eles não poderiam receber, eles não tinham estrutura para receber a informação que o céu tinha para dar acerca da herança que eles receberiam. Mas ele disse assim: eu vou e alguém virá, o Espírito Santo, e quando ele vier, ele vai pegar tudo que eu quero dizer para vocês, e tudo que ele ouvir a meu respeito, ele vai transferir dentro do seu espírito. E a partir dali, vocês vão poder lidar com aquilo que eu disse que vocês fariam. Vocês vão poder curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos, pregar o evangelho, abrir o reino de Deus às pessoas, mudar o destino delas, seja lá qual for o problema, vocês seriam equipados por Ele. Ele cria uma linguagem não feita por homens. Jesus estava dizendo o seguinte: quando ele vem, a linguagem é espiritual, é sobrenatural. A mente não consegue entender, justamente porque ele trabalha diretamente no nosso espírito. Quando você fala a Deus e não a homens. É como se o próprio Deus estivesse comunicando dentro do seu espírito as revelações que Jesus gostaria de ter dito lá atrás para os discípulos. Mas agora ele não está mais aqui, ele enviou o Consolador para que ele pudesse dizer a nós as coisas que ele gostaria de dizer. Aleluias, glória a Deus. E olha que interessante, ele não falaria de si mesmo, mas ele diria tudo que tivesse ouvido no céu. É como se ele pegasse a informação, a revelação, os conselhos de Deus e transmitisse para dentro do seu espírito. E sabe o que acontece nesse momento? É como se o Espírito Santo levasse você para bem perto de Jesus. Imagina, na sua mente você está assim, ó: Deus, eu tenho que passar por isso? E você solta o Espírito Santo e começa a orar em outras línguas. Ele vai lá no coração, na mente de Deus, e ele começa a transferir os mistérios para o seu espírito, e ele confere coisas espirituais com coisas espirituais. Deixa eu te dar um exemplo. Lembra quando o pequeno pato chegou perto do grande pato? Ele pôde conferir que o bico era igual, a pata era igual, as asas, a natureza era a mesma. Ele pôde conferir quando esteve perto que ele podia voar, que ele podia nadar, que ele podia fazer as coisas de pato. É exatamente isso que o Espírito Santo faz. Quando você ora em outras línguas, ele começa a conferir coisas espirituais com coisas espirituais, e você chega perto de Deus e descobre que você tem a mesma natureza que Ele. Você descobre que o mesmo poder está sobre você. Você descobre que a mesma vida que Ele vivia está sobre você. Você descobre por quê? Porque agora você está conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. E Ele mostra para você: você pode, você pode, você pode. Tudo que você precisa é crer. Você pode, você só precisa crer. Aleluia! Você só precisa crer, porque Ele está em você. Glória a Deus! Aleluia! Você só precisa crer. Meu Deus, Ele veio para isso. Aleluia! O Espírito Santo é a pessoa mais poderosa que poderia nos ensinar acerca disso. E aí, quando nós olhamos para o corpo de Cristo, algumas pessoas dizem que eu tenho que dar dízimo, outras não. Elas dizem que o dízimo é da velha aliança, outras dizem que é da nova. Algumas pessoas dizem que os dons cessaram na igreja primitiva e elas se tornaram uma igreja cessacionista. Parou nos apóstolos e agora nós não podemos mais operar nos dons. Algumas pessoas dizem que eu tenho que sofrer para encontrar um lugar de humildade e agradar a Deus. Mas outras pessoas dizem que eu posso viver um lugar de reino em vida. A questão é: quem está certo? Quem pode me ensinar a verdade? Jesus disse: quando o Consolador viesse, Ele vos guiaria em toda a verdade.
E é Ele que transfere a verdade no seu espírito. Quando os pregadores começam a falar um tipo de doutrina que não bate com os conselhos divinos, é como se aqui dentro Ele mexesse em você e dissesse: não, você não pode aceitar isso. Não pode, não tem como. Por quê? Porque na minha mente, na mente de Cristo, você é alguém que reina em Jesus. Mas a nossa mente não consegue entender isso. E eu preciso discernir isso em Jesus. Ele começa a transferir a mente de Cristo para dentro da minha. Os conselhos de Deus. E eu vou descobrindo que eu sou parecido com Ele. Que Ele me fez a imagem dEle. Pastor, onde está o problema? Eu vou citar um pouco para me ganhar um pouco de tempo. Quando o apóstolo Paulo, na segunda carta, está escrevendo em Coríntios, tem uma gama de apóstolos que invadiram a igreja e começaram ensinando falsas doutrinas. E eles começaram falando de coisas que não tinham nada a ver. Eles substituíram a vida no espírito por uma vida na carne. E eles começam agora, a própria igreja que foi fundamentada por Paulo. Aleluia. Feche seus olhos por um momento. Ele está aqui. Todas as vezes que eu vou mexer na fundação da igreja, eu sinto um peso de responsabilidade sobre construir um edifício. Ele só pediu para me fazer alguma coisa com muito cuidado, para que você não saia daqui com dúvidas sobre o que você recebeu da parte dele. Quando Paulo foi questionado na igreja de Coríntios, alguns falsos apóstolos colocaram falso ensino na igreja. E eles começaram a questionar o apostolado de Paulo. E eu me pergunto, a mesma igreja que foi fundada por Paulo, foi Paulo que fundamentou Coríntios. Ele colocou a estrutura, a fundação, Jesus Cristo. Ensinou-lhes o caminho de como deveriam fluir. Agora, por alguma questão, eles começam a questionar Paulo. A própria igreja está duvidando do ministério de Paulo. O que fez com que essas pessoas questionassem a vida do apóstolo Paulo agora? É aqui que entra o perigo, o ensino, ou o que chamamos de engano. O engano é tão forte e tão sutil, que eles nos faz acreditar que às vezes que a vida que nós estamos levando e não está nos levando a lugar nenhum, ainda é a vida correta. Mesmo não tendo mudanças, ou não vivenciando o que o comissionamento nos colocaria como responsabilidade como igreja, a gente acredita que está no caminho certo. Da mesma forma que Coríntios começou a questionar a vida do apóstolo Paulo, o mesmo cara que fundamentou a igreja, que estruturou ela, que ensinou ela, agora está em xeque pela própria igreja, por causa do ensino errado que foi colocado. E aí a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus começa a questionar:
é na mente, é uma estrutura na mente, são blocos de pensamento que vão se instalando, e Paulo diz que se torna uma fortaleza, uma muralha, é quase que impossível de transpassar. Agora, da mesma forma que esses blocos se formam, o mesmo caminho para destruí-los, o processo reverso. Da mesma forma que eu cultivei algo errado a respeito do ensino, agora eu preciso cultivar algo correto. E aí então se instala a estrutura correta. Mas eu preciso destruir isso. Quando Jesus ensinou a parábola do semeador, Lucas capítulo 8, se eu não me engano, versículo 7, ele disse, olha, tem um tipo de semente que cai no solo espinhoso. E as duas sementes começam a crescer. E ela sufoca a verdade de Deus. Então, observa, o problema nunca teve no ensino de Jesus, porque o ensino é bom, mas tem uma outra semente que começa a crescer junto e vai concorrendo com a verdade. E aí quando você precisa viver ela sufoca a verdade. É por isso que tem muitos cristãos que, apesar de conhecerem a verdade, não experimentam o poder dela. Porque tem algo crescendo junto, do lado, que concorre. E aí a mente questiona, mas como? Por quê? Eu não preciso disso. Para mim tá bom. Eu cheguei nos 30. Não, mas eu cheguei nos 60. Não, mas não. Ele disse que você pode ir além. Ele disse que você pode conferir coisas espirituais. Eu não consigo fazer isso dentro de você. O meu trabalho é despertar você para que você vá lá. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer desejo que você tenha, você precisa perguntar ao Espírito Santo como instrutor da sua nova natureza. Você vai precisar ir aos pés de Jesus e aprender dele e receber dele a instrução, porque homem não muda homem, mas na nossa mente parece que tudo está bom, mas às vezes não está. O problema está exatamente aqui. Eu preciso destruir as fortalezas que me impedem de conferir aquilo que Jesus pediu para que eu vivesse. É possível. É possível. Deixa eu te dar uma ideia. Ué, já mudei tudo aqui. Só vai seguindo aí. Marcos capítulo 16, verso 1. Acompanha aqui no telão, ó. Rapidinho, me dá um tempinho e eu vou concluir. Aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. E ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo? Porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje, haverá tempestade. Haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. Presta atenção numa coisa, os religiosos eram dono, eles carregavam os oráculos, as promessas de Deus estavam sobre eles, eles tinham os mandamentos, apesar de serem herdeiros de tudo, a mente não consegue entender. Jesus olha para ele e diz assim: vocês conseguem ver o tempo e dizer, vai chover? O tempo está avermelhado. Está tudo bem. Vocês conseguem ver quando um furacão está se aproximando? O dia está anoitecendo? Vocês conseguem discernir os aspectos do céu? Porque são coisas naturais. Com a mente natural você pode compreender isso. Mas vocês não conseguem discernir os sinais dos tempos. Quando se trata de coisas espirituais, vocês não conseguem entender. Por quê? Porque vocês tentam entender por aqui. Aí existe uma razão por que não há entendimento. Ele disse assim: uma geração má e adúltera. A palavra adúltera aqui não está relacionado com relação sexual ilícita. Não. Está relacionado ao coração que flertava com outras coisas. Jesus estava ali em vários lugares, ele é chamado como noivo. Ele só queria ser o noivo da noiva. Mas eles se recusaram a se relacionar com ele. Os fariseus não quiseram ter um relacionamento mais perto de Jesus. Sabe o que eles diziam? Para nós está bom. Quem é você? Eu não sei quem você é um falso profeta. Porque a mente não consegue entender. Mas eles se recusaram a se aproximar de Jesus.
E aí os seus corações tinham uma relação de amor com outras coisas, como dinheiro, fama, louvor dos homens. Por isso eles são uma geração má e adúltera. E a igreja, às vezes, da nossa geração, parece que está vivendo as mesmas coisas. Nós temos um caso de amor com um monte de coisa, com dinheiro, reconhecimento, visibilidade. Nós buscamos a aprovação das pessoas o tempo todo. Nós temos um caso de amor com um monte de coisa dessa vida, que nos tira dele. Mas quando se trata em se relacionar com ele, parece que abrir mão de outras coisas é difícil para nós. Eu estava numa ministração ontem com minha esposa. Vou usar um exemplo aqui que o rapaz deu lá, mas eu vou colocar com as minhas palavras. Lucas capítulo 24, 14, 25. Diz o seguinte: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim, não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha que coisa. Quando a gente olha para o pedido de Jesus no que diz respeito ao discipulado, todos nós gostamos de sermos chamados de discípulos. A gente quer ser o discípulo de Jesus. Mas ele está dizendo o seguinte: para se tornar um discípulo, existe uma instrução. Não tem como fugir disso. O alguém aqui, ele até citou, é genérico. Se trata do homem, da mulher, da criança, do filho, seja lá quem for. Todo mundo que se aproximar dele, se alguém quiser ser discípulo, existe uma instrução. Ele diz assim: você deve amar menos, em algumas palavras, odiar. Você deve aborrecer a seu pai e mãe. Presta atenção. A informação de Jesus parece que é contrária ao que ele pediu para que nós mesmos fizéssemos. A nossa mente não consegue entender. Porque, olha só, o mesmo pai e mãe que ele pediu para que você honre, agora ele está dizendo para que você ame menos. Tem alguém que diz assim: eu não vou fazer isso na igreja porque a tradição do meu pai e da minha mãe. Desculpe, você não pode ser um discípulo. O mesmo pai e a mãe que ele pediu para que a gente honre, respeite, agora ele está dizendo: você deve amar eles menos do que eu. Eu tenho que estar em um lugar aí dentro de você, onde a minha voz é mais alta do que a deles. Depois ele vai um pouquinho mais longe e diz assim: se você não odiar ou amar menos a esposa. Cara, parece ilógico. Você lê Efésios capítulo 5, ele diz: o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e dá a vida por ela. A mesma mulher que ele pediu para que você desse a vida, agora ele está dizendo assim, ela ainda é a segunda. Então escute, se você deixa de fazer alguma coisa que Deus te pediu para fazer, porque a sua mulher pediu para que você não faça, me desculpe, parece que nós não podemos ser discípulos. Aí justificamos: mas ele pediu para mim honrar a mulher? Não, mas quanto ao discipulado, a voz dele tem que ser mais alta. Só que a gente não atenta para essas coisas. E aí vem com a justificativa espiritual: eu respeitei a minha mulher e desrespeitou a Deus? Foi isso, né? Esse é o quadro. Daí ele vai um pouco mais: irmãos e irmãs. E por último, a própria vida. Aí ele se refere a você. Se você não abrir mão da sua vida, dos seus desejos, anseios, daquilo que te atrai, seja lá o que você quer fazer nessa vida, você não pode ser um discípulo. E a questão X é aqui: a gente desobedece a Deus, no fundo, porque tudo isso aqui que ele citou aqui, a gente coloca essas pessoas no lugar que ele deveria tomar no nosso coração. E aí isso se torna um ídolo para nós. E nós somos tão idólatras, tão egoístas, que tudo que a gente quer é fazer o que essas pessoas querem, porque elas promovem um tipo de sensação gostosa na gente.
Na verdade, nós só estamos tentando satisfazer o que a minha carne, o que a minha vida quer, o que eu quero. Por isso que a gente não abre mão. Vocês estão tão quietos. Mas é a instrução quanto ao discipulado. Só que na nossa mente a gente não compreende. Quando Ele está chamando você para fazer isso, não é para que você destrua sua família, ou não ame essas pessoas. Não. Ele está tentando trabalhar dentro do seu coração. Ele só está entrando num lugar onde vai levar você para um lugar mais alto. E essas pessoas viram junto. Ele vai cuidar delas. Mas a mente não consegue entender, porque no fundo a gente acha que Ele está querendo trazer um jugo para nós, um peso. Na verdade nós estamos falando para Ele: Jesus, eu amo mais a minha esposa do que você. Eu amo mais os meus filhos do que você. Eu amo mais as pessoas do que você. E eu só quero satisfazer o que a minha carne quer. É por isso que eu não vou. Aquilo que você ama mais te governa, querido. Por favor, me entenda. O que você não consegue entender na mente natural, o Espírito Santo pode te ensinar acerca dessas coisas. É só nele que nós conseguimos compreender isso. Jesus um dia chama Pedro para andar sobre as águas. Ele diz: Pedro, vem. A semente lançada gera uma condição, uma plataforma para Pedro caminhar sobre ela. E Pedro vai indo. A mente humana não consegue compreender isso. Pedro vai andando sobre as águas. Só que no meio do caminho vem uma semente do diabo. O vento sopra, toca na carne dele, ele sente, o medo se instala. A outra semente está nascendo junto. Ela sufoca a semente de Jesus. E Pedro afunda. Porque Pedro não consegue entender que o que ele tinha que fazer é continuar olhando para Jesus. Escute. Um último texto para a gente encerrar. Lucas 13:12 diz assim: vendo Jesus, chamou-o e disse-lhe: mulher, você está livre da sua enfermidade. A mulher estava enferma há 18 anos. Ia no templo todo sábado servir a Deus. Sabe, imagina, essa mulher estava encurvada, assim, tinha um demônio, um espírito nas costas dela. E por 18 anos, ela foi encurvada para o templo. E eu fico imaginando todo mundo olhando aquilo, dos 18 anos, e ninguém se preocupava com aquilo. Ninguém tentou fazer nada. Sabe por quê? Porque quando nos falta poder para lidar com aquilo que a gente precisa, a gente se conforma. A mente se conforma. Aí a gente fala assim, ó, tá bom. Não tá bom. Porque quando Jesus apareceu, não estava de acordo com a mente dele. Não estava. Quando Jesus apareceu naquele lugar, a mente de Cristo se revela nela, que olhando para ela diz o seguinte, Lucas 13:16, por que motivo não se devia livrar esta do cativeiro? Livrar deste cativeiro? Em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Escute, Atos capítulo 10:38 diz assim, quando Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o poder do Espírito Santo, e ele andou curando a todos os enfermos e a todos os oprimidos do diabo. Escute, guarda isso no seu coração. Tudo o que te oprime é diabólico. Pastor, eu vivo num ambiente opressor. É diabólico. Eu estou passando por uma situação opressora. É diabólica. Isso aí está me oprimindo. É diabólico.
Está escrito, Jesus curou a todos. Todos os oprimidos do diabo. O diabo só existe para oprimir as pessoas. Na mente de Jesus, olha o que ele está dizendo. Por que essa filha de Abraão não seria curada? A mente dos religiosos, há 18 anos vendo ela, se conforma. Mas não. Quando Jesus aparece, alguma coisa acontece, ela tem uma herança, ela é filha de Abraão. Lembra? Enquanto o herdeiro ainda é menor, não difere de nada do escravo. Mas o dia que você pode conferir coisas espirituais com coisas espirituais, você amadurece e você descobre que é parecido com Ele, que você pode viver como Ele, que você pode fazer as coisas que Ele fazia, que você pode manifestar as coisas que Ele manifestava, só porque você tem a mesma natureza que Ele. Aleluia! João 17:22, a seguir dirigiu-se Jesus aos discípulos: virá um tempo em que vocês vão desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. Será que nós estamos vivendo esses dias? Chegaria um tempo nos últimos dias que as pessoas iam sentir desejo de ver os dias que o Senhor andou na terra. Por quê? Porque já não se fala mais em cura divina, já não se fala mais em milagres, já não se fala em batismo no Espírito Santo, novo nascimento, esse tipo de coisa. Não se prega mais arrependimento. Sabe o que prega? Vem aqui, Deus vai arrumar sua família. Vem aqui, Deus vai fazer isso. Deus vai te colocar num lugar de visibilidade. Deus vai te colocar em outro lugar. Escute, nós sentiríamos falta desses dias. Mas Paulo diz assim em 1 Coríntios 2,16: para quem conheceu a mente pois quem conheceu a mente do Senhor, e que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo.